Salve, salve, galera. Elinho na área trazendo pra vocês, mano. Hoje é clássico. Hoje é clássico contra o nosso rival Vasco da Gama. Fluminense e Vasco da Gama se enfrenta hoje no Maracanã. E eu vou trazer tudo pra vocês aqui no canal Elinho Tricolor, rapaziada. Galera, eu peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição. Ative as notificações pra não perder nada. E vamos, sem mais delongas, mano, nesse clássico aí que o Fluminense precisa vencer, rapaziada. Vou trazer tudo que você precisa aqui, questão de tabela, informações, palpite do jogo. Tudo que você precisa saber de Fluminense e Vasco da Gama que se enfrenta hoje. Jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 6h30 com transmissão do Premier. Vai passar também na Cazé TV. Hoje no Maracanã, 6h30, Fluminense e Vasco se enfrentando, rapaziada. Fluminense que já não vence a 2 rodadas no Brasileirão, né? O time também enfrentou uma sequência ruim na competição. Nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Após golear a Aparecidense e garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, que o sorteio já saiu, a data do sorteio vai ser dia 2. E eu vou trazer aqui no canal, rapaziada, em live. Vou trazer o sorteio em live aqui no canal, aqui, pra vocês aqui acompanhar no canal Elinho Tricolor. Dia 2 é o nosso horário, 1h da tarde. Sorteio da Copa do Brasil, eu vou trazer aqui pra vocês em live. Não se esqueça, dia 2 de junho, 1h da tarde, em live, eu vou trazer aqui pra vocês o sorteio do chaveamento da Copa do Brasil, galera. Mas falando de Fluminense, que agora é o clássico contra o Vasco da Gama, falamos um pouco do Fluminense, vamos falar também sobre o Vasco também, que vem de um momento de recuperação, sob o comando de Fernando Diniz. Na rodada passada venceu o Fortaleza e 3-0. Provavelmente foi a melhor atuação do Vasco na temporada, né, mano? Meio da semana se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis após vencer o Operário. E o Felipe Coutinho não joga, que é o desfalque claro desse jogo, né, mano, no sábado. O jogo vai passar no Premier, como eu falei pra vocês, na Recopa TV aberta, na Play Plus também, da Record, né, mano? E a Cazé TV vai mostrar no YouTube. Fluminense tem mudanças em relação ao time que goleou a Aparecidense na última quarta-feira. Thiago Silva, Freitas e Martinelli que foram poupados, eles voltam. O Nonato está fora da partida por motivo de suspensão. Uma das novidades entre os relacionados deve ser o Meia Lima, que retorna de lesão na coxa, né, mano? Já começa. E a provável escalação do Fluminense é essa que eu vou falar pra vocês aí agora, galera. O Fluminense vai a campo com o Fábio no gol, a zaga Thiago Silva e Freitas, Samuel Xavier na direita, Gabriel Fuentes na esquerda, meio de campo com Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso. O ataque é Arias, Kevin Serna e Everaldo. Quem tá fora do jogo, como eu disse, o Nonato suspenso, o Otávio tendão de Aquiles, Germancano lesão no joelho, Canóbio fratura no crânio e o Facundo Bernal na coxa esquerda. Pendurados é o Samuel Xavier, o único pendurado do Fluminense. Vamos falar também sobre o Vasco, né? Do técnico Fernando Diniz, que tem uma grande dúvida da escalação pro clássico para ver quem vai jogar na vaga de Felipe Coutinho. Coutinho que está suspenso, né, mano? Segue suspenso, está fora da partida. E aí, o provável escalação do Vasco, é o campinho do Vasco, é com Léo Jardim no gol, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, Piton na esquerda e Paulo Henrique na direita, meio de campo com Hugo Moura, Tietê e Adson, ataque com Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Mano, muitos vão brigar pela essa vaga dele aí, do Felipe Coutinho. O Moreira pode ser recuado, Nuno Moreira, aí entraria o Adson na ponta. Ou o Alex Teixeira ou o Garré. Tem bastante opções aí, o Diniz, só vamos saber, né, mano? 1h antes da partida. Quem tá fora do jogo, Coutinho por suspensão, Payet em reta final de recuperação, o David tá na transição e o Estrela em reta final de recuperação também. Os pendurados são Hugo Moura, Jair, Piton, Luiz Gustavo, Paulinho e Verrete. A arbitragem fica por conta do Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, com a assistente 1, Danilo Ricardo Simões Manins, de São Paulo. Assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco. E o quarto árbitro é o Luciano da Silva Miranda Filho, do Ceará. O VAR fica por conta de José Cláudio Rocha Filho. É isso aí, galera. Fluminense e Vasco. Fluminense encarando o Vasco aí 6h30 pelo Campeonato Brasileiro. Jogo no Maracanã. E também, né, por falar em Vasco, que é o Vasco do Fernando Diniz, tem história aqui no Fluminense, não podemos negar. É o treinador que nos ajudou, né, mano? Nos ajudou
a garantir o título da Libertadores, ser campeão da Libertadores 23, da Recopa 2024 e daquela virada excepcional na final do Campeonato Carioca de 2023 contra o Flamengo, vencendo por 2, perdendo por 2-0 no primeiro jogo de ida e virando para 4-1 no jogo de volta. Então vamos falar sobre ele, que ele com o Fluminense ele é assim, do auge à saída frustrante, né, mano? Fluminense e Diniz se enfrenta quase após um ano da separação, né? Posso falar assim. Como se não bastasse todo o peso que o clássico carrega, Fluminense e Vasco desse sábado tem um ingrediente a mais, que é o Fernando Diniz, que está no comando do rival e saiu do Fluminense em junho do ano passado. De lá pra cá, teve apenas um jogo, foi diante do Cruzeiro. O Fluminense venceu aquela partida da melhor maneira possível, né, mano? Um golaço do Léo Fernandes de falta no Maracanã, com gol de Arias, perdão. Foi isso mesmo. Foi mesmo. O gol do Léo Fernandes foi antes, perdão. Foi no outro ano, 2023. O gol do Arias 1-0 no Brasileirão no Maracanã. Vamos ver, né, mano? Tem esperado o Diniz, somos gratos ao Diniz, é o que eu falo. Somos gratos ao Diniz pelo título da Libertadores, título da Recopa, por ele ter nos ajudado, o título Carioca. Mas não podemos esquecer do que foi feito, né, mano? Fomos eliminados com ele da Libertadores no outro ano, 2024. E na Copa do Brasil, fomos vice-carioca. Ponto alto foi ter conseguido escapar do rebaixamento na última rodada, por incrível que pareça. Depois do Diniz ter nos deixado rodada após rodada lá naquela zona da degola, aquela zona horrível de rebaixamento, e a gente quase não se livrou. Se não fosse com o auxílio do técnico Mano Menezes, entendeu? Não ia dar muito nada. Mas eu vou abrir aspas pro Diniz aqui, porque o Diniz falou em entrevista ao abre aspas do GE em abril, e falou do Fluminense, que ele acabou por sair muito mexido. Muita coisa aconteceu naquele momento. E confesso que demorei um pouco para me refazer. Diz o Diniz a entrevista ao abre aspas do GE em abril desse ano, né? Já ia falar ano passado. Mano, o Diniz tá aí, é um treinador que marcou história no clube, mas é nosso adversário. E não vejo outra coisa a não ser vitória Fluminense pra cima do Vasco hoje, em cima do nosso maior rival. Fluminense que tá em 7º lugar com 14 pontos ganho e o Vasco em 13º com 10 pontos ganhos. Vasco, mesmo que o exemplo, na pior das hipóteses, o Vasco vence o Fluminense, o Vasco vai a 13, o Fluminense permanece na frente do Vasco. Mas eu quero que o Fluminense vença, o Fluminense bater 17 ali e poder ter chance de entrar no G4 do Brasileirão. O jogo vai passar pela transmissão do Cazé, como eu falei pra vocês, da Record, e tudo, rapaziada. Então é isso aí, galera. O vídeo pré-jogo de Fluminense e Vasco hoje, que se enfrentam às 6h30 no Maracanã, galera. Vitória Fluminense! Vamos que vamos, Fluminense. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e segue o canal ali Tricolor. E já marca na sua agenda aí, pra você não esquecer no seu bloco de nota, dia 2 de junho, 1h da tarde, em live ao vivo, sorteio da Copa do Brasil pra vocês aqui, mostrando tudo pra vocês da melhor forma possível, rapaziada. Tamo junto, galera. Forte abraço, saudações colores e vence o Fluminense. Vitória Fluminense! Pra cima do Vasco hoje no Maracanã. Deixa o like e deixa pra mim nos comentários seu palpite, seu placar pro jogo de hoje. Valeu, é nóis.